Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Marina e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho, vai conversar um pouquinho sobre os medicamentos. Bora lá então? Vamos conversar um pouquinho, começando pela origem dos medicamentos. Como será que começaram os medicamentos? Desde os primórdios da humanidade foi conhecida a necessidade de curar doenças e ferimentos. Antes do conhecimento das formas sintéticas de medicamentos, as pessoas utilizavam-se de plantas e medidas mágicos-religiosas como remédio. Lembrando, pessoal, que essas medidas mágico-religiosas, na verdade, hoje a gente sabe que não tem nada de mágica, é pura ciência, né? Mas por que se fala, então, mágico-religiosas? Porque naquela época, como não existia o conhecimento científico, só existia a religião, só existia os conceitos religiosos, né? Só existiam os conceitos religiosos. Por causa disso, tudo que fugia dos conceitos religiosos era colocado como magia, né? Então, a medicina e principalmente a farmácia foram vistas durante muito tempo como bruxos, bruxas, né? Pessoas que lidavam com magia, que hoje a gente sabe que são os medicamentos, né? Principalmente a base de ervas, tá? Cláudio Galeno, médico e filósofo, sistematizou pela primeira vez as matérias-primas necessárias para a preparação dos medicamentos. No século XIX, a análise química e a química orgânica avançaram e com elas foi possível a obtenção de novas medicações. No final do mesmo século, começaram a surgir e consolidar-se as primeiras indústrias farmacêuticas. Já no século XX, os medicamentos passaram por mudanças e melhoramentos, bem como novas formas farmacêuticas foram criadas e culminaram no que conhecemos então hoje em dia. Então, o que que são os medicamentos? Medicamentos são produtos farmacêuticos tecnicamente obtidos ou elaborados com finalidade profilática, ou seja, como uma forma de prevenir doenças, forma curativa, que é a forma para curar doenças, ou também a forma paliativa, ou seja, para proporcionar um alívio daquela patologia, tá? Os medicamentos também possuem a posologia. Então, o que que é a posologia? Posologia é o estudo da administração dos medicamentos, quanto deve ser ingerido, administrado ou aplicado. Então, aí, como eu coloquei para vocês, três exemplos, né, de paracetamol. Então, aqui tem no caso, um medicamento, um fármaco, que é o paracetamol, porém em três posologias diferentes, tá? Então, ou seja, em três quantidades diferentes. Então, aqui na primeira imagem tem um paracetamol de 100 miligramas, na segunda imagem, paracetamol de 500 miligramas e na terceira imagem de 750, tá? Então, posologia é a quantidade em miligramas, né, da mesma substância, né, do mesmo medicamento. A dose, a gente se refere à quantidade do medicamento que será administrada. Por exemplo, se o medicamento deve ser administrado no idoso uma vez por dia, então é de 24 em 24 horas. Se o medicamento precisa ser administrado, né, pelo idoso duas vezes por dia, então esse medicamento a gente já entende que é de 12 em 12 horas. Se o idoso precisa tomar o medicamento três vezes por dia, então de 8 em 8 horas. Se ele precisa tomar o medicamento de quatro vezes por dia, acaba sendo de 6 em 6 horas. E seis vezes por dia, aí então de 4 em 4 horas. Então, essa quantidade de medicamento em relação ao tempo é chamada de dose, tá? E agora a gente vai falar sobre as formas farmacêuticas. Então, o que são as formas farmacêuticas? Forma farmacêutica é a apresentação do medicamento para que ocorra a melhor maneira de consumo e absorção do princípio ativo pelo organismo. Lembrando que as formas farmacêuticas são sólidas, semissólidas, líquidas e gasosas. Então, vamos conversar um pouquinho sobre cada uma delas. As formas farmacêuticas são excipientes farmacêuticos que dão forma em sua composição, sendo essenciais para levar o princípio ativo ao organismo, cumprindo com diversas funções de acordo com a necessidade de cada fármaco.
O excipiente, ou seja, a forma do medicamento, pode torná-la mais fácil de engolir, servir como desintegrante, permitindo a liberação rápida dos ativos, ou capaz de resistir ao suco gástrico para ser absorvido no intestino, melhorar então o sabor, melhorando o sabor e aparência. Então, o que são as formas farmacêuticas? São os excipientes. O que são excipientes? São como se fossem locais, né, de armazenamento, né? Então, a forma farmacêutica acaba sendo uma forma excipiente, ou seja, uma forma de armazenamento daquela medicação. E o que vai diferenciar a forma farmacêutica? O tempo que ela vai requerir para a absorção do medicamento e, principalmente, o que tem dentro desse medicamento, né? Então, a substância que é feita o medicamento, quanto o nosso organismo, ou seja, principalmente o estômago, vai tolerar daquela substância. Então, por exemplo, tem o comprimido, tem a cápsula e tem a drágia, né? São as principais formas farmacêuticas por via oral. Qual é a diferença no recipiente delas? Então, a diferença é justamente no formato, tá? Que a gente vai mostrar aqui para vocês. Então, ó, essa é a cápsula. A cápsula ela tem dois formatos. Ela pode ser gelatinosa, né? Ou também essa cápsula mais endurecida, tá? Então, tem dois tipos de cápsula. Qual que é a diferença entre elas? Eu já vou explicar para vocês. Aqui a gente vai ter o comprimido e aqui a drágia. Então, assim, o comprimido, pessoal, ele já tem ele acaba sendo mais tolerável para o organismo absorver, tá? Então, como não precisa de nenhuma proteção, né, de nenhum envolto nele, então ele acaba ficando somente a própria medicação de forma compressa, tá? Então, por isso que é comprimido. Já a cápsula, ela precisa desse revestimento para que proteja o estômago, inicialmente, do efeito da absorção do medicamento, tá? Então, a cápsula, ela é uma barreira protetora para o nosso estômago. Mesma coisa e mais protetora ainda, a drágia. Então, ela tem três barreiras de proteção, que eu já vou explicar para vocês. Então, essa é a diferença em relação à forma dos medicamentos, tá, pessoal? Então, conforme o que tem dentro daquela composição, que deve ter um cuidado maior na absorção pelo estômago, tá? Então, dentre as formas sólidas, a gente vai ter ali comprimidos, cápsulas e drágeas. Então, vamos conversar um pouquinho sobre cada uma dessas formas farmacêuticas. Comprimidos. Que são os comprimidos? Mistura do princípio ativo em pó com substância que dão a liga, como amido ou goma arábica. Geralmente acaba sendo mais, né, pelo amido. Eles são, então, compactados, né, ou seja, comprimidos até ficarem uniformes. Então, são os pós que são comprimidos, né? São compressos para formar, então, o comprimido. Então, não tem nenhum tipo de revestimento, porque o nosso organismo acaba tolerando mais, né, durante o processo da absorção. Então, o nosso estômago, como ele tem uma tolerância maior para os comprimidos, né? Então, por isso que não tem nenhum tipo de revestimento, tá? Então, o comprimido, ele não tem nenhum revestimento, porque o nosso estômago, né, ele consegue absorver de uma forma mais fácil, tá? Já as cápsulas, existem dois tipos. A sólida, que é a dura, essa azulzinha aqui, e a cápsula líquida, que é a mole, ou seja, a gelatinosa. A diferença é justamente no que vai ter dentro da cápsula. A cápsula dura, ela vai ter pó. Então, ela vai ter mais, ela vai ser manipulada com pós internamente, tá? E já a cápsula mole, ela tem líquidos, né? Líquidos gelatinosos, geralmente óleos, né? Minerais, óleos, tá? A cápsula gelatinosa. Então, por isso que elas diferem no formato, mas tem, no caso, a mesma classificação geral, tá? Cápsula dura e cápsula gelatinosa. Ambas facilitam a deglutição, protegem o princípio ativo, ou seja, o medicamento, e protege o estômago também, por conta do seu revestimento, tá? Então a cápsula ela já tem um pouquinho mais de revestimento do que o comprimido. O comprimido não tem revestimento. A cápsula já tem o revestimento, tá? Então essa é a diferença entre eles. E aí, só que a cápsula tem somente um revestimento na parte externa. E já a drágia, que eu já vou explicar para vocês, ela já tem um pouco mais
de revestimento, tá? Bora lá, deixa eu ver aqui. Cápsula sólida e líquida. Então, vamos falar um pouquinho sobre as dragens. A draga é um tipo de comprimido revestido geralmente com camadas mais espessas, muitas vezes com base açucarada ou materiais semelhantes, desenvolvidas então para proteger também o princípio ativo do medicamento, melhorar o sabor, porque senão o nosso paladar, pessoal, se não tivesse esse sabor adocicado que envolve as dragas, ele seria insuportável para o paladar humano. Então, como tem esse sabor dentro da draga que é insuportável, eles colocam então açúcar, né, um pouco de açúcar para melhorar esse sabor dentro do nosso organismo e facilitar então a deglutição, tá? Então, por isso que tem todos esses revestimentos nas dragas. Esse revestimento tem como principal função aumentar a tolerabilidade e aceitação do medicamento, não sendo, em regra, destinado, então, a controlar a liberação do princípio ativo. Por isso, pessoal, que não pode querer tirar da medicação o que tem dentro, tá? Então, nada de querer cortar, por exemplo, a cápsula e tomar e acabar tomando por via oral a parte em pó que está ali dentro. Mesma coisa na cápsula gelatinosa e que dirá na dragem. Nada de cortar a dragem e querer mastigar ou porque não foi feito para ser administrado dessa forma. Tá? Então, ela já foi feita para ser administrada dessa maneira, exatamente. O único que não tem nenhum tipo de revestimento, né, como eu comentei com vocês, é o comprimido. Então, pessoal, aqui, ó, é como que é feita a drágia. A drágia, aqui, como vocês podem ver, a nossa amiga Neuza. Então, aqui, externamente, ela já vai ter esse sabor açucarado, para que a gente consiga tolerar o medicamento, né? E quando a draga ela é cortada ao meio, então ela tem três camadas, né? Então tem a camada um que é o que vai dar cor e proteção, ou seja, o sabor adocicado, a coloração, né, externa, que lembra até um confete, né? Aqueles docinhos de confete. A camada 2 aí já é uma camada que vai precisar ser gastroresistente, ou seja, para que o estômago tolere a medicação que está no núcleo. Então, o medicamento que tem dentro da Bragia é muito forte. Não é tolerável para o paladar humano. Então, por isso que são colocados, então, dentro da indústria farmacêutica, né? A farmácia coloca também essas duas camadas protetoras, né? Para que não faça mal para nós, né? Não cause nenhum tipo de desconforto durante a administração, certo? E, além das formas farmacêuticas sólidas, nós temos as formas farmacêuticas semissólidas. Quais são as formas farmacêuticas semissólidas? Pomadas, cremes, géis e pastas, né? Então, são geralmente formas que são aplicadas na pele e mucosa, tá? Então, formas farmacêuticas semissólidas são aplicadas na pele e mucosa. Qual a diferença entre as formas semissólidas? A diferença é em relação à quantidade de água na formulação, ou seja, as pomadas são hidrofóbicas, né? Hidrofobia, fobia de água, ou seja, não possui água na formulação, não tem água, as pomadas não têm água. Tanto que quando a gente passa pomada na pele, dificilmente vai sair com água, né? Se você colocar água em cima, não vai sair a pomada. Só se você, claro, ficar esfregando, passar um sabonete, daí vai sair. Mas se você aplicar água em cima da pomada, não vai sair, né? Então, a pomada, ela não tem água na formulação. Por isso que ela também não se mistura com a água, né? Ela acaba sendo hidrofóbica, tem fobia de água. Já os cremes, eles são absorventes de água. Então, eles já têm uma quantidade maior de água, né? Uma quantidade razoável de água na formulação. E os géis são totalmente absorvíveis, ou seja, eles têm uma quantidade de água muito maior do que os cremes e as pomadas, tá? Então, e lembrando que os géis, eles envolvem, né, geralmente a parte de mentol e outras propriedades também, tá? Que tem um processo de absorção pela pele, principalmente, né, as fibras musculares. Daí vem um gelol, né?
em todos os outros cremes de de fisioterapia, enfim, assim vai, tá? Então, essas são as formas semissólidas, as formas que são aplicadas, né, na pele e mucosa também. Aí, além das formas sólidas, semissólidas, nós temos também as formas líquidas. Quais são as formas líquidas? São soluções, gotas, xaropes e suspensões e os elixires, ou seja, são medicamentos que precisam também, geralmente, de um gosto mais adocicado, né, para ter essa tolerância também na parte da absorção do estômago, certo? E para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre as formas farmacêuticas gasosas, que são mais conhecidas, né, dentre os aerossóis. Então, os aerossóis são uma forma farmacêutica em que o medicamento está disperso em partículas muito pequenas, podendo estar em estado líquido ou sólido, mas sempre, então, veiculado de um gás.